Se você se encontra com a vida amarrada, uma tristeza profunda na alma, se você já bateu em várias portas e nenhuma delas se abre, nesse momento esse programa chega para você como Deus, visitando a sua vida e mostrando para você que há uma solução. Nós vamos colocar histórias de pessoas que mudaram de vida. E através desse telefone que aparece abaixo, você pode entrar em contato conosco e nós vamos te ajudar com o maior prazer. Você vai acompanhar agora a história da Maria Ferreira. Ela foi vítima de um ritual. As forças malignas entraram na sua vida e causaram vários danos. Mas graças a Deus ela se libertou. E assim como ela se libertou, você também pode alcançar a libertação. Vamos acompanhar a história dela e eu volto com você. Eu era uma pessoa muito reprimida, muito enrustida, muito nervosa, impaciente. Eu queria as coisas tudo para antes de ontem. Eu não conseguia me relacionar com as pessoas porque eu não tinha paciência. E como eu conhecia a palavra, por assim dizer, e por eu não ter paciência, eu acabava ofendendo as pessoas com o meu jeito de ser. No final do dia eu me sentia culpada, triste. Então eu colocava na mente que eu não sabia lidar com as pessoas, que relacionamentos não eram para mim, que eu tinha que ficar isolada. Então eu ficava bem quando eu estava em silêncio no meu quarto. Tanto que haviam dias que eu chegava do trabalho, faculdade, enfim, eu entrava pro quarto. Época de faculdade eu priorizava estudar a madrugada inteira, dormir durante o dia, acordar para ir para a faculdade, chegava na faculdade, visitava o templo religioso, assistia a aula, voltava para casa, estudava para não ter contato com as pessoas. Porque quando eu tinha, haviam conflitos devido ao meu temperamento. Eu não aceitava o que as pessoas falavam, eu não conseguia conviver com opiniões diferentes, era muito difícil. Mas por eu conhecer a palavra, havia conflito. A palavra fala do espírito calmo, mas eu, dentro de mim, cultuava aquele espírito de ira, eu querendo explodir, eu tentando controlar aquilo. E na minha mentalidade religiosa, existia o céu e o inferno, e eu ia para o céu de acordo com o que eu fizesse com as minhas próprias mãos. Eu professava uma fé, acreditava naquilo, no que estava escrito, nas doutrinas, mas eu não via efeitos em mim. Então, para mim, o que eu vivia com o meu temperamento, talvez seja, por assim dizer, eu costumava dizer que seria a minha cruz. Aqui, eu me autocondenava. Eu via todo aquele conflito que eu vivia internamente como uma prova, mas era infindável. E a minha mãe estava sofrendo também com doença física e começou a frequentar a Igreja Universal e recebeu uma cura. E após muita insistência dela e resistência da minha parte, por ter minhas próprias conclusões e também já por ter minha fé muito consolidada, cravada ali, extremamente religiosa, até que um dia eu simplesmente fui. E eu manifestei um espírito maligno. Eu descobri que eu estava sendo vítima de um ritual que me oprimia há 28 anos, que era a minha idade na época. E ali eu entendi toda aquela impaciência, aqueles picos de nervosismo por coisas rasas, por coisas pequenas. Havia um mal muito maior. E a partir daquele momento, os meus olhos se abriram verdadeiramente para o mundo espiritual. E a partir dali eu comecei a frequentar as reuniões de libertações, comecei a entender mais sobre o mundo espiritual, a importância de frequentar as reuniões de libertação. Eu comecei a frequentar as sextas-feiras, jejuns aos sábados. Os obreiros começaram a me acompanhar com maior frequência. E o ritual foi desmanchado. E eu percebi através do meu temperamento. Totalmente. E ali eu compreendi que a libertação que eu precisava, que eu tanto buscava, não estava na religião, mas no Deus verdadeiro. E dali para frente eu passei a ter paz, a ter mais paciência,
Eu realmente me libertei. Hoje eu entendi que é só Ele, Deus, que pode proporcionar e preencher as necessidades mais íntimas que nós temos. Eu me apegava muito às coisas terrenas, né? Aos estudos, aos livros, aos escritos pelos homens, por assim dizer. E hoje eu vejo que não era sobre aquilo. Eu acreditava que a minha força interior viria através desses estudos deixados pelas pessoas que passaram por aqui. E quando na verdade não. É o Espírito de Deus que nos traz todo esse entendimento. E o elo que existia entre os meus conflitos e a maldição que existia em mim foi quebrado. E hoje eu tenho a certeza de que a minha proteção e a minha salvação está em Deus, só nele. Assim como Maria Ferreira ficou livre das forças malignas, hoje ela tem paz, hoje ela mudou de vida. Essa mudança que você deseja também, isso é possível por meio da fé. Agora, o que fazer diante de uma situação espiritual? Preste atenção nesses sintomas. Se você tem um deles, você precisa urgente chegar ainda hoje ao templo da Igreja Universal e ficar livre desse mal. É o que as pessoas têm feito e têm alcançado a libertação. Mas antes de falar a respeito do que vai acontecer hoje com mais detalhes, preste atenção nesse intervalo, acompanhe. Estes são os 10 sintomas que caracterizam a possessão espiritual. Dores de cabeça constantes, nervosismo, insônia, desmaios ou ataques, doenças que os médicos não encontram a causa, visão de vultos, audição de vozes, vícios, depressão, medo, desejo de suicídio. Se você identifica um ou mais destes sintomas na sua vida, nesta sexta-feira, sessão espiritual do Descarrego. Chegando a esse lugar, você vai encontrar uma equipe de fé, de pastores, obreiros, que vão ter atenção para te ajudar. Eu não sei o que está acontecendo com você. De repente você tem desses sintomas, você tem 2. Ou você se identificou e você diz, eu tenho os 10. Eu que preciso ficar livre. Sim, você precisa, porque esses problemas, a tendência é aumentar com o tempo. Eles não vão desaparecer. Você já está percebendo que a cada dia está sendo mais difícil. Então pega o telefone agora, entre em contato com a gente, com essa central de atendimento, e nós vamos te ajudar, orientar você, nós vamos orar por você. Mas hoje ainda, sexta-feira, especialmente às 19 horas, nós vamos estar nessa noite de libertação, para que você fique livre. Não só aqui em Florianópolis, o endereço aqui é Mauro Ramos, número 1310 no centro, mas também em todos os templos da Universal. Você vai conhecer agora a história da Shirley. Ela que tinha depressão, vários problemas, mas graças a Deus houve uma mudança na vida dela. A mesma mudança que aconteceu com ela, Deus quer que faça, que aconteça, aliás, na sua vida também. Mas para isso você precisa fazer o que a Shirley fez. Você vai acompanhar a história dela e eu volto. Veja só. Eu já não tomava banho, sentia meu próprio cheiro, meu próprio odor, e aquilo fazia eu me odiar. E nessa fase, eu tentei o suicídio por várias vezes. Meu nome é Shirley Bárbara Prece, eu tenho 38 anos. Eu nasci numa família católica, porém a minha mãe assistiu à programação da Igreja Universal pela TV e pelo sofrimento dela, né, ela chegou até a igreja, se libertou, né, passou pelo processo de libertação, conheceu o Senhor Jesus e trouxe, né, a toda a família, eu, minha irmã, veio o meu pai. E o meu sofrimento de verdade começou quando eu me afastei
me afastei do Senhor Jesus por volta dos 18, 19 anos. Eu não quis mais, eu comecei com uma rebeldia, com uma revolta contra a igreja, contra os meus pais. Eu queria ir para o mundo viver o que eu não vivi. Depois de 2 anos, logo que eu me afastei da igreja, eu já tive o diagnóstico de depressão. Eu comecei com a síndrome do pânico, então eu tinha um medo constante, já isso me atrapalhava no trabalho, nos estudos, né? E eu fui para um médico e o médico diagnosticou a depressão, a síndrome do pânico e o transtorno borderline. Como eu fui diagnosticada com esses problemas psiquiátricos, eu comecei a tomar medicamentos. E não, sim, começou já com 3 medicamentos, depois foi aumentando, aí trocava de medicamento. Ia para psicólogo, ia para terapia comportamental, terapia cognitiva comportamental, cheguei à terapia holística. Era muito tratamento, era muito assim investimento de tempo, de dinheiro. Era um sofrimento meu e era um sofrimento de quem estava junto comigo, principalmente da minha família, que via o meu estado e não podia fazer nada. Então eu fiquei trancada dentro de casa, eu cheguei a ficar por 2 anos. Dentro de casa, eu não saía, tanto é que meu cabelo cresceu, ele ficou bem comprido e eu não vi meu cabelo crescer. E aí era uma fase que eu já não tomava banho, eu sentia meu próprio cheiro, meu próprio odor e aquilo fazia eu me odiar. E nessa fase, eu tentei o suicídio por várias vezes, não foi uma vez, eu não tenho a conta de quantas vezes foram. Eu tentei me jogar do carro, meu pai me segurou com muita força do carro em movimento. Eu me cortava, eu tenho cortes no meu pulso, porque eu me cortava assim, aonde eu estivesse, com o que tivesse disponível para me cortar, eu me cortava. Tesoura, eu já cheguei a dar um soco no espelho, e aí todos aqueles cacos eu me cortava. A minha mãe ficava naquele sofrimento, porque ela chegava, tava lá eu sentada na cozinha com sangue no chão. Então, como nada tirava aquela dor, nada me estabilizava, eu fui buscar nas religiões. Eu cheguei a procurar e até estudar o Wicca, que é uma linha da bruxaria. E nisso eu cheguei no satanismo e eu acabei fazendo uma tatuagem do pentagrama, né? Essa tatuagem aqui, ela significa o bode, porque o bode, ele é o próprio Satanás. Por que eu fui procurar o diabo? Porque na minha cabeça, Deus, ele era o causador da minha dor. Era como se fosse um tipo de castigo que ele estava me dando por eu ter me afastado da fé, por eu ter me afastado, né, do Senhor Jesus, por eu ter vivido a vida tantos anos da forma que eu queria. Então eu fui buscar um tipo de proteção. Apesar de não ter feito nenhum pacto, mas eu já estava ali preparada para fazer, eu estava aceitando todos os mandamentos da Bíblia satânica e aceitando esse tipo de religião na minha vida, como se fosse o certo. A Bíblia satânica tem os 10 mandamentos, assim como a Bíblia cristã tem os 10 mandamentos, a Bíblia satânica também tem. Primeiro mandamento da Bíblia satânica, amarás e odiarás com a mesma intensidade. Segundo mandamento, amarás a ti mesmo acima de tudo. Então, é completamente o oposto do cristianismo, do que Deus pede da gente para o nosso próprio bem. Eu já tinha buscado em todo tipo de lugar, tanto religião como relacionamento. Tive um casamento, fui casada, me divorciei. Então eu já tinha ido para todos os lados e aquela dor, ela não saía, muito pelo contrário, ela só aumentava. Era muito medicamento que eu tomava, a minha vida não andava em nenhum sentido profissional, nem sentimental, nem familiar. Então foi no desespero que eu pensei, eu posso voltar. A minha mãe, ela já lutava por mim. Ela fazia corrente, ela levava minhas roupas na igreja. E nisso dela buscar por mim, eu tive uma visita na minha casa. E ela ali, sabendo da minha situação, né, deplorável, que eu estava toda quebrada, assim, né, espiritualmente, ela foi até meu quarto, eu ficava no quarto escuro, eu já não tomava banho, tinha vergonha do meu odor, do meu estado físico, mas ela não olhou para nada, ela foi lá, fez uma visita, conversou e fez um convite. E eu já quase não andava, porque eu tinha muitas dores físicas, eu estava muito acima do peso, eu tinha muita dificuldade para andar, mas ela foi, segurou no meu braço, minha mãe segurou no outro e me trouxe até a igreja. Quando eu cheguei na Igreja Universal, eu olhei para o altar. O
que me chamou a atenção foi o altar. Parecia assim o colo de Deus, assim, e me fez lembrar de tudo que eu já tinha vivido, e aquilo me trouxe uma esperança. Aí eu comecei a voltar. E na segunda vez que eu já vim na igreja, eu decidi me batizar nas águas. Então, apagar todo aquele passado, né? Passei pelo processo de libertação, que não foi fácil. Eu não tive ninguém que me julgou, ninguém que me apontou o dedo, porque eu cheguei com piercings, com tatuagens. Cheguei praticamente de pijama na igreja, porque eu já não me arrumava mais. E eu não tive, assim, eu tive apoio de muitas pessoas que sentaram para me escutar e principalmente me trouxeram a palavra de Deus. Aí eu escutei numa pregação o versículo que fala: o Filho de Deus veio para desfazer as obras do maligno. E aquilo me trouxe uma esperança, porque eu falei, se Deus enviou o Filho dele para desfazer o que é do mal, essa depressão é do mal. Então, é Ele que vai tirar. Então, eu já fui liberta pela palavra, porque o meu entendimento abriu. E eu entendi que o Espírito Santo serviria para, principalmente para permanecer. Que era o que eu mais queria. Eu não queria me afastar mais. Eu não queria perder aquilo que eu estava recebendo, que era o próprio Senhor Jesus me dando uma nova chance. Então, eu comecei a investir o meu tempo, os meus pensamentos, toda a minha vida, botando força para buscar o Espírito Santo. Mesmo pensando, eu não mereço. Mesmo pensando, talvez eu nunca vou receber. Mas eu comecei a buscar e comecei a me empenhar. E o mais interessante, foi me apresentado um caminho, que até hoje eu sigo esse caminho, que é o caminho da sinceridade. Porque eu não sabia orar a Deus. E eu entendi que era só eu chegar a falar para Deus o que estava dentro de mim. Então eu comecei a orar a Deus de maneira sincera, falando tudo. Falando como eu me sentia um lixo, como eu me sentia um monstro. Eu achava que todo mundo me odiava, eu tinha ódio das pessoas, eu tinha mágoa. Então, tudo aquilo que estava dentro de mim, tanto sentimento quanto pensamento, eu comecei a falar, sem me importar se eu estava falando certo ou errado, tratando a Deus assim como uma pessoa real, na minha cabeça, imaginando assim, Ele me ouvindo. E aí, quanto mais sincera eu fazia as minhas orações, e aí ele me atendia de maneira assim, a falar comigo. Não audível, mas é um pensamento muito forte dentro do ser, dentro da alma. E eu buscando o Espírito Santo numa reunião, foi uma busca muito rápida que o bispo fez. E eu estava naquele mesmo empenho. Eu tenho que ser sincera com Deus. Eu não posso falar só porque eu estou ouvindo falar, eu te amo, vou repetir, eu te amo. E naquele momento cantou a música dos Salmos que fala: elevo os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro. E aquilo eu estava falando para Deus. Eu estava pensando no que eu estava falando. E realmente eu estava falando porque eu queria falar com Deus aquelas palavras. Porque eu me vi perdida, eu me vi sem saída. Falando com Deus essas palavras, o Espírito Santo veio. Eu não chorei, eu não tive assim aquela emoção. Eu tive uma certeza, foi uma certeza de que Deus estava comigo, de que nunca mais eu estaria sozinha, de que Ele me aceitou e de que Ele estava dentro de mim. Foi uma certeza muito forte, essa certeza que Deus colocou para mim. Eu vou estar com você todos os dias da sua vida. E não tem como assim a gente não ficar assim muito feliz, porque é a paz. O Espírito Santo, ele me trouxe paz. Tudo aquilo que eu busquei vários anos, de todas as formas, de todos os jeitos. Tudo, eu busquei em tudo quanto é lugar. E ele falou assim, tudo que você buscou, eu tô aqui agora. Então, assim, é uma segurança. E aquilo não foi só naquele momento. Não foi, eu recebi aquilo, fui para casa. Não, permaneceu. Permanece até hoje. E realmente ele não me deixou sozinha. E hoje eu não tomo nenhum medicamento. Hoje eu não preciso de tratamento, não preciso de psicólogo para contar os meus problemas e aliviar. Hoje eu não tenho mais dor. O Espírito Santo, ele é a vida de verdade. Ele é a verdadeira felicidade. Ele é Deus dentro da gente. Ele é comparado com aquela água fresca que refrigera, porque na hora dos problemas você precisa
daquele refrigério, daquele descanso. Só que ele também, ele é aquela água morninha, quentinha do chuveiro, que traz aquele aconchego. Ele traz aconchego porque ele consola quando você se frustra, porque nesse mundo a gente se frustra com algumas situações, tem algumas decepções, então ele traz aquele consolo. Ele consola, ele fala, eu tô aqui, tudo vai dar certo, só confia. E a partir disso, nasceu assim um desejo muito forte de ajudar as pessoas, porque hoje eu quero passar para as pessoas o que eu tenho. Hoje eu sei que a depressão está por aí, é como se fosse uma epidemia a depressão. Então nasceu verdadeiramente o desejo de ajudar as pessoas e de falar assim, ó, não vai por esse caminho, vai por esse caminho, procura o Espírito Santo, procura Deus, procura o Senhor Jesus. Ele pode arrancar a sua dor, Ele pode fazer o que Ele fez por mim e muito mais, pode transformar a sua vida. O Espírito Santo foi a cura da depressão. Ele me trouxe a felicidade dentro da minha alma. Então hoje eu sou uma pessoa feliz e com vontade de viver. Ele me trouxe tudo isso. Olha a mudança que aconteceu na vida da Shirley. Uma transformação da água para o vinho. Quem era ela antes e hoje quem ela se tornou. Se Deus mudou a vida dela, Ele também quer mudar a sua vida. São tantos testemunhos, tantos resultados, tantas pessoas que estão mudando. Mudança no interior reflete no exterior. Agora chegou sua vez. A vez da sua vida também mudar. Dê uma chance para você mesmo. Nesses longos dos anos, quantas pessoas mudaram de vida? Não há tempo suficiente para colocar todas elas. E nem cabe aqui também a foto de todas. Mas agora você vai acompanhar e para que a sua fé seja despertada, as próximas histórias, eu tenho certeza, serão a de vocês. Acompanhe agora, de vocês que eu digo, porque não é só sua, mas também é da sua família. Vamos viver essa fé a partir de hoje. Há, porém, ainda muitas outras coisas que Jesus fez. Se todas elas fossem relatadas uma por uma, creio eu que nem no mundo inteiro caberiam os livros que seriam escritos. $2000 anos depois dessa frase, é impossível relatar tudo que o Filho de Deus continua escrevendo neste mundo. Histórias que, sem dúvida, dariam um filme. Nesses quase 50 anos, desde que a fé inteligente foi revelada a essa geração, temos registrado elas. E algumas estão guardadas aqui. Mas se todas fossem gravadas e guardadas em prateleiras como estas, não haveria no mundo espaço suficiente para armazená-las. São milhões de histórias. Roteiros que Hollywood nunca seria capaz de elaborar com suas mentes brilhantes. Aqui, não são baseados em fatos reais. São reais. E a partir de hoje, vamos conhecer algumas das novas histórias de todas as regiões do país. Com o controle remoto na mão, elas mesmas vão revelar cenas marcantes. Casos que desafiam a lógica, que intrigam os especialistas. Diante dessa tela, você vai ver com seus próprios olhos o que acontece quando o autor da vida assume o roteiro. E há algo em comum entre elas. O altar é o cenário. E o Espírito Santo, o protagonista. E esse mesmo Espírito, ele quer agir na sua vida. Ele quer mudar
o seu interior e, consequentemente, o seu exterior. A primeira mudança acontece dentro. Então dê uma chance para você mesmo. Nós vamos viver essa fé que é a maior campanha de mudança de vida, rumo ao jardim do Getsemane. Estamos falando da fogueira santa. Eu creio que não é por acaso que você está acompanhando o programa. Deus tem algo para fazer na sua vida. Ele quer fazer o quanto antes, mas ele depende de você. Você pode acompanhar esse espírito dessa caminhada todos os dias, de segunda a sexta, e nós vamos colocar agora o intervalo falando, mas em cada igreja universal do Reino de Deus. Acompanhe esse intervalo e eu volto com você. Começou o maior período de intercessão por transformações de vidas. E desta vez, pela primeira vez na história, o Jardim das Oliveiras do Templo de Salomão será o local onde bispos e pastores se conectarão ao Brasil e ao mundo em uma imensa corrente de fé para clamarem por você. De segunda a sexta-feira, às 22h30, a Caminhada da Fé, rumo ao Jardim do Getsemane. Acompanhe ao vivo pelos canais TV Templo, na Grande São Paulo, Canal 10.1, CNT, Canal 21, TV Gazeta, Univer Vídeo, Rede Aleluia e pelos canais oficiais da Universal no Facebook e YouTube. Chega a hora de você viver a fé. Você tem vivido dúvidas, problemas na sua família, financeiro, problemas de saúde, essa dor que você sente na alma e você não sabe como resolver. Então viva essa fé. Diariamente você tem aí a chance, a oportunidade de começar a entrar nessa fé que vai trazer a mudança com certeza para a sua vida. E é claro, chegando a um templo da Igreja Universal, eu tenho certeza que você vai receber a ajuda que você precisa e vai ser orientado e convidado a participar dessa campanha de fé, a maior campanha de mudança de vida rumo ao Getsemane. Nós vamos estar aqui na Mauro Ramos, 1310, no centro, em Florianópolis. Você é o nosso convidado. Principalmente domingo às 9h30 da manhã, como também às 7 ou às 18 horas. Você é o nosso convidado. Você pode acessar também o localizador universal.org/localizar e encontrar a Igreja Universal mais perto de você. Eu fico por aqui com a minha participação. Que Deus abençoe a todos. Você vai acompanhar agora o intervalo a respeito desse domingo, porque Deus está chamando você e quer mudar a sua vida. Até lá. Você já pediu tanto e ninguém respondeu, nem mesmo Deus. Você orou tantas vezes, jejuou, fez votos, mas a espera continua. O sonho não se realizou. E você começa a se perguntar: será que foi tudo em vão? Por que alguns pedidos parecem ser ignorados? E o que fazer quando nem a oração parece funcionar? Neste domingo, 23 de novembro, participe do Domingo dos Pedidos Não Atendidos. Às 7, 9h30 e 18 horas, em todos os templos da Igreja Universal. Tudo o que você procura está aqui. Filmes, séries, novelas, reuniões, palestras, meditações, um universo de conteúdo cristão em um lugar. Bora comemorar? Bora! No Univer Vídeo, você pode reunir a família e dar o play sem medo. Vivencie momentos inesquecíveis, em diferentes idiomas e em qualquer lugar do mundo. Isso é coisa sua, né, Azul? Justo, né? Acesse univervideo.com e encontre milhares de conteúdos transformadores. Univer Vídeo, conteúdo que faz bem.